Infelizmente, não tenho tempo para comentar os gráficos. O governo teve um papel muito importante. Tá? No entanto, quer dizer, graças a uma cooperação, uma troca de informações intensa entre governo e setor privado, tá? Que o governo minimizou, né, falhas que são inevitáveis, né, em qualquer intervenção governamental. Tá? Então, um processo de decisão, né, em que o setor privado também estava envolvido. Tá? Então, isso permitiu aí um elevado crescimento da produtividade num espaço de tempo relativamente curto. Acho que a maioria de vocês conhece os conglomerados econômicos, os JEBOs, né, que são grupos familiares, controle familiar, e que atuam em áreas diversificadas. Tá? Então, quer dizer, no Brasil não é tão comum grupos econômicos diversificados. Né? Em geral, são grupos econômicos mais especializados. O grau de diversidade dos JEBOs é bastante elevado, ou pelo menos é mais elevado comparativamente ao Brasil. Bom, só que o tema que me foi proposto é o dinamismo da economia coreana no século XXI. E eu, como representante da categoria dos economistas, evidentemente tenho que focalizar, sobretudo, os desafios da economia coreana. Então, enfatizar aí os aspectos que eu considero mais problemáticos. O mundo mudou, tá? A economia coreana mudou, e isso coloca novos desafios aos policymakers na Coreia. Tá? Então, a economia coreana hoje é uma economia madura, tá? Políticas e instituições que valeram para um período em que a economia ainda estava se desenvolvendo, deixaram de ter eficiência, então, portanto, é necessária essa mudança. E no que se refere às relações internacionais, existem organismos multilaterais que restringem o leque de opções para as políticas econômicas, tá? Além do fato de que há novos players, poderosíssimos players, né, no cenário econômico internacional. Então, lembrando que quando a Alice Amsden, que escreveu um livro básico, né, sobre Coreia no final da década de 80, Asia's Next Giant, tá? Ela faz 3 menções à China, tá? Todas referentes ao período anterior à Segunda Guerra Mundial. Se um livro sobre Coreia, né, fosse escrito hoje, certamente a parte relativa à China teria algumas páginas a mais. Ok. Então, eu vou mencionar, se houver... Bom, a ideia original era discutir 3 tópicos, mas provavelmente, se eu conseguir discutir 2, já está bom. Primeira coisa é que o crescimento econômico sustentado em patamares elevados na Coreia depende de investimentos em inovações. Diferentemente da China, tá? A Coreia não tem como transferir recursos humanos de setores de baixa produtividade para setores de alta produtividade. Por exemplo, China ainda se beneficia da migração campo-cidade. Na Coreia, isso não é mais possível. O crescimento da população econômica ativa atinge níveis muito baixos. Então, o crescimento econômico não pode vir da incorporação de força de trabalho. A acumulação de capital também está chegando em pontos de retornos decrescentes. Então, necessariamente, o crescimento contínuo sustentado da economia coreana depende de inovação. Tá? Inovação, o que significa? Investimento em capital humano, investimento em pesquisa e desenvolvimento. O governo coreano, e, sobretudo, os grupos privados, né, têm investido fortemente em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, a gente poderia considerar, de uma maneira mais geral, a própria política educacional do governo, tá? E o esforço dos coreanos, né, de financiarem os seus próprios estudos no âmbito do nível secundário e terciário. Tá? Diferentemente, por exemplo, do Brasil, tá? Ensino primário é quase que integralmente financiado pelo Estado, tá? E ensino universitário é inverso, é quase que integralmente financiado por
pela própria poupança das famílias. Tá? É exatamente o inverso do que acontece no Brasil. Então, alguns indicadores de como essa questão de exigência de inovação técnica, né, já se manifesta na economia coreana. Tá? Nós podemos observar, ao longo aí das décadas, um declínio persistente, tanto nas taxas de crescimento econômico, como nas taxas de crescimento do investimento, né, da formação bruta do capital fixo e do crescimento da população economicamente ativa. Um outro aspecto importante é que há evidências de uma menor contribuição, né, do aumento na produtividade no crescimento econômico. Então, daí, né, dizer, uma razão ainda maior, né, para se investir em inovação. O crescimento econômico tem sido feito com uma